Bora falar de futebol, bora falar da vitória do Palmeiras sobre o Cuiabá. A equipe venceu por 2-0 e aí, claro, quem assistiu a análise que eu fiz sobre o confronto, prevendo o confronto, falando um pouquinho sobre o duelo, as dificuldades, imagino que já prevê o que vem pela frente nessa análise, tá? Bom, em todo caso, se você não me conhece, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Esportes e também faço análises do clube nas minhas redes sociais. Se inscreve aí no canal, dá aquela moral, já deixa o like no vídeo também e ao final deixa um comentário, uma pergunta, um questionamento, um elogio, uma crítica, uma consideração, algo a agregar, fique super à vontade, sempre em alto nível, combinado? Em breve tem novidade para os membros. Bora pro assunto do vídeo. O Palmeiras vence por 2-0 a equipe do Cuiabá, uma vitória muito importante e, claro, a gente tem que destacar a importância dessa vitória olhando de algumas maneiras e por alguns lados do prisma, digamos assim, né? Primeiro, é uma vitória fora de casa, é importante vencer fora de casa no Campeonato Brasileiro e o Palmeiras foi uma equipe que nos últimos campeonatos brasileiros foi campeão também por ter grande aproveitamento diante das equipes da parte de baixo da tabela de classificação e tropeçando contra equipes da parte de cima, mas sem vacilar contra a parte de baixo. E foi muito bem vencendo o Cuiabá fora de casa por 2-0, onde o retrospecto do Palmeiras já é um retrospecto muito positivo, é bem verdade. Aproveitou esse retrospecto e embalou. Inclusive, colocou em campo uma equipe que teve algumas movimentações, algumas mexidas, algumas até inesperadas. Por exemplo, o Gabriel Menino aparecendo no time titular, o Rony sendo mantido e até o Luiz Guilherme entrando com o Veiga saindo. Mas aí na formação que a gente viu em campo, eu vou falar um pouquinho sobre isso, faltou sinergia e faltou meio campo. Mas já eu vou entrar nesse assunto. O ponto é, eu falei sobre a importância por vários lados desse prisma. A primeira eu já citei. A segunda abordagem de importância tem muito a ver com a rodada em si. O Palmeiras chega a 8 pontos e o líder está com 10. E o líder é o Atlético Paranaense, que o Palmeiras vai encarar na Arena Barueri. Mandante, não jogando em casa, mas mandante. E tem tudo para conseguir buscar um resultado positivo e agora, nesta rodada, a gente pode dizer que entrou no grupo e no bolo ali daqueles que estão na frente no campeonato. Quem sabe pode até terminar líder da competição a depender dos resultados. Nessa rodada especificamente, os resultados ajudaram muito. Teve empate do Flamengo e Red Bull, o Bahia vencendo o Botafogo, poderia distanciar ainda mais. Então, alguns resultados ajudaram. Fluminense e Galo empatando. Isso é natural que você tenha que aproveitar quando acontece. E o Palmeiras soube aproveitar diante do Cuiabá. E aí a gente tem que falar sobre a questão do confronto. Passou longe de ser um confronto brilhante, passou longe de ser um jogo em que a equipe do Palmeiras conseguiu jogar um futebol encantador, mas é muito difícil, de fato, conseguir encantar. É muito difícil, de fato, conseguir jogar um futebol muito impositivo quando a gente está falando de um jogo em Cuiabá. Vamos ter em mente aqui que de noite em Cuiabá a gente está falando de 31 graus. É muito quente, é muito úmido, é difícil para quem joga lá. Imagina para quem não está habituado a jogar lá. Então é natural que a intensidade mude, é natural que a tomada de decisão fique um pouco mais lenta, o ritmo do time mude. E quando você muda peças, como o Abel mudou, a sinergia também acaba se modificando. O Luiz Guilherme entrou no time, o Veiga saiu. Isso significa que o Luiz Guilherme entrou no time no lugar do Veiga? Não. O time ficou muito mais próximo daquilo que se mostrou diante do Botafogo no segundo tempo, com dois caras mais enfiados, os volantes armando o jogo, jogadores abertos para tentar colocar vários atletas mais à frente e empurrando a última linha do Cuiabá. Mas a equipe do Palmeiras não teve tanta sinergia para fazer a bola rolar. Intensidade, ritmo e também encaixe. Muitos passes errados, um time bastante lento que facilitou em grande parte a marcação do Cuiabá. E aí vale destacar em relação ao Luiz Guilherme. O Luiz Guilherme, atuando pelo lado, ele vai ser um jogador que pode até render uma assistência como rendeu no passe para o Lázaro. Mas quando ele cai por dentro, ele potencializa demais as suas qualidades. Ele realmente consegue colocar dentro do campo aquilo que o faz diferente. A condução, sofrendo falta ou arrastando o adversário, o passe rápido. E a gente viu isso com o Luiz Guilherme amarelando jogadores, a gente viu isso com o Luiz Guilherme
tabelando com o Endrick por dentro. E o Luiz Guilherme é tão capacitado que deu uma belíssima assistência para o Lázaro, achando um gol. Num jogo muito truncado, com pouquíssimas oportunidades, muito fechado, o Palmeiras consegue, no talento, achar o gol que leva a equipe alviverde em vantagem para o intervalo. E aí, claro, o jogo muda, a confiança ela fica muito maior do lado de quem está vencendo, o desespero do Cuiabá, que vive uma fase terrível, fica aparente. É muito claro que o Cuiabá não tem hoje um padrão. É muito claro que o Cuiabá vai chegar na base da individualidade e não tem tantas individualidades para isso. Tanto que o grande lance do Cuiabá, na minha concepção, foi um chutaço do Fernando Sobral da intermediária. A gente está falando de um chute de fora da área. A gente não está falando de uma jogada construída, de uma tabela, não. É um chute de longa distância. Então é uma equipe que não consegue machucar, ao passo que tem dificuldades em se proteger. E o Palmeiras, na segunda etapa, com a vantagem, inclusive, foi melhor do que o Cuiabá. Se no primeiro tempo o Palmeiras acabou sendo mais controlado, o Palmeiras jogou um pouco mais no campo de ataque, mas não conseguia criar jogadas, no segundo tempo criou um pouco mais. E quando a gente fala de Estevão entrando em campo, aí a gente tem que realmente fazer uma pausa aqui. O Estevão é muito diferente. Quando o Abel Ferreira falou na última entrevista, ele é muito diferente de tudo que eu vi e tudo mais, na minha concepção tinha um quê de marketing ali, tá? Tinha um quê de elevar o valor. Peço que a presidente não venda, é claro que vai vender. Mas quando o treinador fala esse tipo de coisa, depois de uma grande atuação e tudo mais, claro que isso serve como barganha para aumentar o valor. Claro que isso mexe com a imprensa, claro que isso mexe com o mercado. E o Estevão, nada melhor do que mexer, ou melhor, nada melhor para mexer com o mercado do que grandes atuações do Estevão. E o Estevão entra e sofre um pênalti numa jogada individual brilhante, linda. E aí, no pênalti, ele puxa a responsabilidade de bater e bate e faz um golaço. É raro se ver golaço de pênalti hoje em dia, tá? Não é normal a gente ver golaço de pênalti hoje em dia e o Estevão colocou onde a coruja dorme, como dizem os mais velhos. Então, além da jogadaça que gerou o pênalti e o 2-0 para o Palmeiras se tranquilizar na partida, também uma baita finalização de pênalti. O Estevão realmente, individualmente e coletivamente, cada vez mais se mostra um jogadoraço e acabou de fazer 17 anos. É impressionante. É preciso realmente utilizá-lo mais vezes. Eu lamentei a pouca utilização do Estevão ao longo do Campeonato Paulista, porque ele mostrou, em poucos minutos, o que ele poderia fazer no jogo contra o São Bernardo. Se você não lembra, vá procurar. No YouTube tem os melhores momentos. Ele dá uma assistência fantástica para o Flaco. E ele tumultuou o lado direito do São Bernardo, como ninguém havia tumultuado ao longo do confronto com o time reserva do Palmeiras. E quanto mais minutos ele ganha, mais ele mostra que, entrosando com o time, ele vai ser um diferencial dessa equipe. Ele vai ser um cara para chamar a responsabilidade, como chamou depois de sofrer o pênalti e colocar a bola na rede. Não foi uma atuação brilhante, repito, mas as condições também não permitem que as equipes joguem um futebol intenso, com ritmo, como é a cara do Palmeiras. Então, buscou o resultado da forma que conseguiu, com o aproveitamento de jogadas que apareceram, com a oportunidade de colocar a bola na rede. No fim do primeiro tempo, oportunidade de colocar a bola na rede de cabeça, o Lázaro foi lá e aproveitou. Depois, na segunda etapa, individualmente, a equipe conseguiu ter o Estevão em campo para buscar uma jogada, sofrer o pênalti e fazer um golaço de pênalti. Buscou o resultado diante de uma equipe muito frágil. Isso faz com que o Palmeiras seja favoritaço para o Brasil. Não. Cada equipe está começando a construir a sua trajetória. Cada equipe está começando a mostrar pelo que vai brigar. E estar no pelotão de frente é muito importante. Então essa vitória contra o Cuiabá, ela fala pouco sobre performance, sobre entrosamento, fala pouco. Mas ela é importante para a maratona do Campeonato Brasileiro, que envolve regularidade e buscar estar sempre muito próximo do líder ou líder. O importante é estar no pelotão da frente para qualquer equipe que quer lutar pelo título nas rodadas finais.
Tá aí, se você quiser fazer algum comentário, fique à vontade, comenta aqui embaixo, eu vou ficar muito contente. Não se esqueça de se inscrever no canal e também deixar o seu like. Aos membros, tô avisando, hein? Em breve tem novidade. Comenta aí, hein? Bora falar de futebol.